até que o Senhor venha. Eu dormi e acordei pensando nesse versículo, pensando nessa palavra, até que o Senhor venha. E me debrucei a pesquisar esse tema maravilhoso, até que o Senhor venha. E não resisti muitas vezes, pensando na volta. O apóstolo Paulo, na sua última carta, 2 Timóteo, ele fala sobre aqueles que amam a sua volta. Eu preciso amar a volta do Senhor Jesus. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 8, diz, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 8. Esse não é o versículo chave, mas olha que Paulo está encorajando. Ele sabe que ia sair dessa última prisão para o martírio, ia ser covardemente martirizado, decapitado. Pedaços de Paulo iam ser pregados nos postes na cidade de Roma. Ele diz então para Timóteo, encorajando também a todos os irmãos que iam receber essa carta, a nós que estamos recebendo essa carta: desde agora me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor, reto, justo juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. A todos que amam a sua vinda. Nós precisamos aquecer e cada vez mais anelar pela vinda de Cristo. Eu preciso ter consciência que aqui não é o nosso lugar, aqui não é o nosso endereço final, que nós somos feitos para um outro plano, um outro mundo, que estamos aqui de passagem. Temos que deixar saudade, gerar saudade, mas definitivamente aqui não é o nosso lugar. Quando alguém parte dessa vida e dessas saudades, é porque foi para a sua residência final. Jesus encorajando os discípulos depois da primeira e última ceia com eles, Evangelho de João 14, ele fala: não se turbe, não se perturbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito. Vou preparar lugar, para que onde eu estiver, estejam vocês também. Já falando sobre o reencontro de Cristo na glória. Ontem, ao trazer a ministração na cidade operária, o apóstolo Pedro escreve a sua segunda carta e parte dela para confrontar uma heresia que estava sendo disseminada para tentar tirar dos irmãos esse anelo pela segunda volta. Então, os falsos mestres começaram a dizer: a volta de Jesus, isso aí não vai acontecer. A volta de Jesus não precisa nem esperar, porque não vai acontecer. Isso aí é coisa que os cristãos criaram, mas esse Jesus aí não vai voltar não. Está demorando demais. Não vai voltar. E Paulo, junto com Pedro, vão doutrinar sobre isso, sobre a volta do Senhor Jesus Cristo. Esse é o nosso anelo. Eu quero incluir você nesse versículo do apóstolo Paulo: aqueles que amam a volta de Jesus. Amém? Você está incluído nesse contexto? Aqueles que amam a volta de Jesus, aqueles que estão dizendo a palavra aramaica, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E eu quero trazer para você uma fundamentação sobre
a doutrina da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, Ele voltará. Essa é uma promessa inequívoca, inerrante. Os fatos, os eventos, as profecias, cabalmente, na risca, se cumprindo. Todas as profecias se cumpriram e são verdade. A ressurreição de Cristo, validando totalmente. Muita gente tentou descredibilizar a pessoa de Cristo, mas Jesus está mais vivo do que nunca. A Bíblia, a palavra de Deus, ela nos leva a essa consciência cristã, a nós permanecermos atentos e nos prepararmos para o grande dia. Então, o próprio Senhor Jesus disse que voltaria. Evangelho de João, capítulo 3, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 3 e 18. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 3 e versículo 18. E quando eu for preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejam vocês também. Versículo 18. Não deixarei que fiquem órfãos, voltarei para junto de vocês. Amém? Então Ele vai voltar, Ele vai vir nos buscar. A gente tem que ter esse anseio. Eu quero ir, eu preciso, eu quero ir, eu quero estar lá. Eu quero reencontrar com meu pai que já foi na frente. Eu quero ir. Eu tenho saudade de um lugar que eu conheço só pelos olhos da fé. Só de imaginar, eu quero estar lá. Os anjos, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 11. Atos 1, versículo 11. Eles disseram: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu, virá do modo como vocês o viram subir. Os anjos proclamaram. Por que vocês estão orando para o alto? Ele vai voltar. Ele vai voltar. Está próxima. O autor da carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 37, diz: porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Pode ser que eu esteja pregando a minha última mensagem hoje. Pode ser que Deus me prepare, e eu tenho orado nesse sentido: Senhor, prepara-me. Se o Senhor achar que é a hora, pode me levar, Senhor. Eu quero ir. Eu quero ir. Prepara-me, Pai. Santifica-me, molda-me, a minha vida por inteiro, porque eu quero ir. Eu quero estar com o Senhor. Então toda a minha vida, cada instante, cada momento é muito caro. É por isso que em cada culto eu quero abraçar cada um de vocês. Pode ser o último abraço, pode ser o último aperto de mão, pode ser a última palavra. A gente deve viver como se Cristo voltasse amanhã. É preciso estar com as lamparinas acesas, é preciso buscar azeite. Hoje no culto a gente veio buscar azeite para as nossas lamparinas. A gente veio buscar mais graça, fazer uma reposição da graça. O anseio pela volta dele precisa inflamar, dilatar o nosso coração. A vontade de estar junto do Pai em Cristo Jesus. O apóstolo Tiago, irmão do Senhor Jesus, que se converte após a ressurreição. Tiago capítulo 5, versículo 8, fala da volta. Tiago 5, versículo 8, e disse: sejam também vocês pacientes, fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Está chegando a hora, está chegando a hora, falta pouco, está chegando a hora. Apocalipse capítulo 3, versículo 11, esse é o versículo chave. Apocalipse 3,
versículo 11. Esse versículo especialmente marcou emblematicamente a minha vida, porque no dia 10 de abril de 1993, na cidade de Goiânia, Goiás, no dia da minha consagração ao ministério, aos 21 anos de idade, logo após ser ordenado, o pastor que impôs as mãos sobre mim, 780 ministros de todo o Brasil e de toda a América Latina, 10 mil pastores reunidos naquele lugar, e eu estava entre eles, 785 ministros sendo ordenados. Foi uma noite histórica, profética. Subiu primeiro 300, depois o restante de 300 e poucos ministros. Eu estava entre eles, 21 anos de idade, 1993. Então, após ser ungido, separado, consagrado, ordenado ao ministério pastoral, o pastor que me ordenou, que pôs as mãos sobre mim, ele citou exatamente esse versículo. Jovem, ele disse: eis que venho sem demora, guarda o que tu tens, para que ninguém tome a tua coroa. Amém? Eis que venho sem demora, guarda o que tu tens, para que ninguém tome a tua coroa. Eu amanheci pensando em tudo isso. Ele voltará. Ele voltará. Ele vai voltar. Ele está voltando. Ele vai cumprir cabalmente a sua palavra. A vinda do Senhor Jesus será surpreendente. Jesus, no seu sermão profético, escatológico, Mateus 24, Mateus 25, Mateus 24, versículos 38 e 39, Mateus 24, 38 e 39, e ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. No mundo inteiro, em todos os países onde estão os cristãos. Versículo 39. E não o perceberão até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Mateus 24, versículos 42 e 44 diz: vigiai, pois, porque não sabeis a hora que há de vir o nosso Senhor, pois por isso assim estáis vós apercebidos. Versículo 44. Por isso estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam. A qualquer momento. Quando a trombeta tocar, só vai ouvir quem estiver aliançado com Cristo. Quem não estiver aliançado não vai ouvir, não vai perceber, vai assistir na TV. Todos os noticiários vão dizer: as crianças subiram das maternidades, o avião ficou sem seus pilotos, motoristas de ônibus deixaram seus ônibus, o rádio vai ficar sem locutores. A volta de Cristo vai acontecer num dia inesperado. Nós não sabemos o dia, a hora, o momento, mas Jesus está voltando para buscar a sua igreja, e nós não podemos negligenciar esse tempo de preparação que nós estamos vivendo de forma extraordinária. O Senhor chamou o seu povo, chamou os escolhidos, e cada dia que passa é um dia menos nessa terra, é um dia mais próximo ao nosso endereço final. Nós estamos caminhando para lá. O que eu posso assegurar a todos é que falta muito pouco. Falta muito pouco tempo para nós recebermos
a coroa da vida eterna. Guarda o que tu tens, eis que venho sem demora. Eis que venho sem demora. Eis que venho sem demora. Guarda o que tu tens, para que ninguém tome a sua coroa. Nós não temos mais tempo a perder. O mundo não tem nada para nos oferecer. Quando a gente morre, você não leva nada do que você conquistou. Nada. Alexandre o Grande, quando ele morreu, ele disse: quando eu morrer, o que eu quero é que vocês coloquem as coisas que eu adquiri durante o meu reino, que foi breve, foi efêmero. Ele não levou nada do que ele conquistou. Assim é a nossa vida. Nós não vamos levar absolutamente nada. Salomão escreveu: e o pó da terra volte. A gente vai voltar a ser pó. No dia do sepultamento tem que tirar os anéis, as alianças, tudo. Nada deve ser levado. Nu eu nasci, nu voltarei. Jesus está voltando. Eu olho os telejornais, eu olho os últimos acontecimentos, guerras, rumores de guerras, a guerra de Israel, a China está se movimentando, Rússia em guerra, tudo está se cumprindo, tudo vai se cumprir até o final. Nós não temos mais tempo a perder. A hora é agora. O Senhor nos chamou para esse momento. As profecias estão se cumprindo cabalmente. Cada dia que passa, quando nós olhamos para o cumprimento da volta do Senhor Jesus Cristo, nós não podemos mais negligenciar a nossa salvação. Esse é o mandamento. Eis que venho sem demora. Guarda o que tu tens, para que ninguém tome a tua coroa. Essas palavras foram destinadas à igreja em Filadélfia. Das 7 igrejas da Ásia Menor, Filadélfia foi a igreja que conseguiu se manter na retaguarda, numa firmeza irretocável, uma igreja de indesistíveis na fé, uma igreja que mesmo com pouca força, mas aprendeu a perseverar. Jesus se apresenta à igreja em Filadélfia como aquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi, que abre as portas e ninguém pode fechar, que fecha e ninguém pode abrir. E o Senhor diz: eu conheço as tuas obras. Jesus te conhece. Jesus te conhece desde o seu nascimento, desde quando você, ainda em substância informe, era formado no ventre da sua mãe. O Senhor te conhece desde sempre. Conhece o teu pensar, teu falar, tuas atitudes. Ele conhece quando você está sozinho. Ele sabe tudo. Ele tem um dossiê completo sobre a tua vida. Os olhos do Senhor te contemplam, tudo. Do seu levantar ao seu deitar, o Senhor está te vendo. Não adianta, você pode se esconder de todo mundo, mas você não vai conseguir se esconder de Deus. Jonas achou que podia se esconder de Deus, pegando um navio com direção contrária ao chamado dele, que seria Nínive. Ele foi para Tarsis, no sentido contrário. Depois ele viu que não podia se esconder de Deus. Deus preparou um submarino para ele ficar 3 dias no ventre de um grande peixe. Ali ele ora, se arrepende, depois volta a Nínive para cumprir a sua missão.
O que significa guardar o que tu tens? Significa que a nossa salvação, que a nossa vida espiritual, que a nossa vida como um todo, não deixando nada absolutamente para que ninguém nos afaste na presença de Deus. Você tem que guardar. Nós não podemos baixar a guarda. O inimigo denunciou o irmão de Jesus, Tiago. Ele está rugindo como, ele não é o leão, mas é como um leão. Ele fica rugindo, ele está à espreita para tentando te tragar. E você não pode baixar a guarda. Nós temos que vigiar e orar. Também significa se proteger, preservar. Você recebeu de Deus dons, você recebeu de Deus talentos. Esses dons e talentos que você recebeu, você não pode enterrá-los, você não pode esquecê-los. Você tem que usar os dons e os talentos pelas quais você nasceu. Você precisa usar a sua vocação, seu chamado, seu ministério para a glória de Deus e para o bem do outro, para o bem do próximo, para o bem da cidade. Todos os dons. De alguma forma a gente precisa usar os dons que o Senhor nos confiou para que outras vidas sejam abençoadas. Por que nós precisamos guardar o que nós temos? Guarda o que tu tens para que ninguém tome a tua coroa. Até a volta de Jesus, o inimigo vai conspirar contra você. Ele quer roubar a tua coroa. A coroa é preciosa, ele sabe disso. Ele vai fazer de tudo. Vai gerar desânimo, esfriamento espiritual. Ele quer gerar esgotamento espiritual. Ele quer que você perca paixão para se congregar, para buscar. Ele quer ver você no comodismo. Ele quer ver você no sofá. Mas nós temos que nos posicionar, nós temos que estar alerta, nós temos que acender o alerta. A gente não pode permitir que a nossa vida espiritual venha a decrescer. É preciso crescer. Ontem o apóstolo Pedro dizia na sua segunda carta, no capítulo 3, crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, todo dia. O inimigo das nossas almas, ele está sempre à espreita, procurando nos afastar. Ele quer roubar de nós a nossa posição, a nossa postura. Quer roubar de nós a nossa identidade, o nosso ânimo. Quer drenar nossas forças. Mas nós não vamos dar ocasião para o inimigo. Nós não vamos dar ocasião para a carne. Nós vamos crucificar nossa carne. Nós vamos de fato crucificar o nosso ego, o nosso eu. E nós vamos viver para Cristo. Nós vamos consagrar mais e mais nossa vida para Ele. Vamos consagrar nossa vida a Ele e dizer: Senhor, eu não sou meu, eu sou teu. Eu não pertenço mais a mim. Não importa mais a minha agenda, importa a tua agenda. Eu quero ser melhor cristão, melhor pai de família, melhor esposa, melhor esposo, melhor filho, melhor cristão. Eu quero o meu aperfeiçoamento permanente. Sabe, como seres humanos falhos, estamos sujeitos às tentações. Por isso nós precisamos acender o alerta. E nós temos que estar vigilantes. Nós precisamos amar, buscar a Deus. Você veio esse domingo buscar a Deus. Você não veio só assistir o culto, veio prestar culto, participar do culto, se envolver no culto, ouvir atentamente. Nas 7 cartas destinadas à igreja da Ásia Menor, é quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. O Espírito Santo é o batizador, o capacitador. O Espírito Santo mostra e acende em você o modo alerta. Hoje você sai desse culto mais alerta, mais comprometido, mais consagrado, mais dedicado, mais avivado pelo Espírito Santo de Deus. Guarda o que tu tens, para que ninguém tome a tua coroa. O que nós temos que guardar? Guardar os dons e os talentos, ativar. A gente precisa ativar. Nós não podemos permanecer inaptos na inatividade do nosso ministério, do nosso chamado. Precisamos celebrar nosso chamado, cumprir o nosso chamado com ardor, com fervor, com paixão evangelística, uma vontade enorme de servir, contando os minutos para a hora do culto chegar e se congregar com fervor, com entusiasmo e viver para Deus. O que nós temos que guardar? Guarda o que tu tens, para que ninguém tome a tua coroa. Primeiro, guardar a fé. O apóstolo Paulo, ele nos ensinou isso. Eu combati o bom combate, terminei a carreira, mas guardei a fé. A fé tem que ser guardada.
A fé é guardada, a fé é preservada. Eu guardei a fé, eu guardei a fé. Você também vai guardar a sua fé. Eu tenho uma fé, a minha fé está em Cristo. A minha fé não está nos homens desse mundo. A minha fé não está nos líderes políticos. Não, nós já nos desencantamos há muito tempo. Cansamos de tanta roubalheira e corrupção. Nossa fé está guardada em Cristo, na pessoa de Cristo. Nossa fé está guardada naquele que ressuscitou ao terceiro dia, aquele que está junto ao Pai, à direita, à destra, e que governa e que reina soberanamente. Nós temos estudado sobre a teologia da suficiência de Cristo. Eu escrevi um artigo para o Jornal Pequeno dessa semana, foi sobre a teologia da suficiência de Cristo. Eu espero que você tenha apreciado esse texto. Mas nós temos que cada dia mais estar completamente enraizados, fundamentados, aliançados, completamente envolvidos em Cristo Jesus. Quem está envolvido com Cristo tem o seu perfume, tem as suas diretrizes, tem a sua aparência, se parece com Cristo, o jeito de falar, de andar, o jeito de viver, tem os mesmos sentimentos que houve em Cristo Jesus, como doutrinou Paulo. Tem em vocês os mesmos sentimentos: amor, paz, alegria, o fruto do Espírito sendo evidenciado no nosso dia a dia. O Espírito Santo está trabalhando sua alma, seu caráter, seu coração, seus temperamentos. Ele vai trabalhando tudo. Nós estamos no eterno trabalhar do Espírito. Ele está trabalhando de forma artesanal a sua vida, para fazer de você um artesão de uma nova história. E cada dia que passa, você tem esse anelo pela volta de Cristo. Senhor, eu quero que o Senhor venha, eu quero que o Senhor volte. E nós cantamos hoje à noite: até que o Senhor venha, eu quero me gastar. Essa tem sido a minha oração. Eu me lembro que foi a oração que eu fiz ainda aos 18 anos, no encontro de Jocum, jovens com uma missão. Numa tarde de domingo, se reuniu vários jovens, e nós vimos o missionário da Jocum ministrando, e fomos então desafiados: quem são jovens que vão consagrar, que vão gastar suas vidas em Cristo Jesus? E eu, aos 18 anos, eu fui até o altar. Eu me lembro, eu fui o primeiro a chegar ao altar naquele dia, num encontro memorável e inesquecível com a Jocum. E eu disse ao Senhor naquele dia: o Senhor me trouxe a memória nessa madrugada. Eu disse: eu quero gastar a minha vida. Eu não aguentei hoje de manhã. Eu quero gastar a minha vida, toda a minha vida, diante do teu altar, Senhor. Eu quero gastar a minha vida, eu quero guardar a minha fé. O combate é bom. Talvez até inspirado em Paulo, Gonçalves Dias escreve: a vida é um combate. A vida cristã é um combate. O mundo e seus sistemas vão fazer de tudo, jovem, para te tirar da presença de Deus. Mas você deu a Deus para o mundo. Você disse: bye, bye. E você trocou o adeus pelo mundo para o day by day. A cada dia, todo dia, day by day, todo dia, a cada dia, na presença de Cristo. Paulo, ele falou que a gente tem que morrer para o mundo. E ele escreveu: eu não mais vivo eu. Não sou eu que vivo, é Cristo em mim. Cristo em mim. Cristo explodindo dentro de mim. Cristo vivo dentro de mim. Eu não mais vivo eu. Imagina Ele vivo dentro de você. Você manifestando, aflorando a Cristo, vivendo em Cristo, para a glória de Cristo. Cristo, ele falou: Cristo em vós, a esperança da glória. Ele está vivo dentro de você. O que nós temos que guardar? Guarda o que tu tens, para que ninguém tome a tua coroa. Em primeiro lugar, guarde a fé. Em segundo lugar, guarde a palavra de Deus. Guarde a palavra de Deus.
Salmo 119, versículo 11. Salmo 119, versículo 11. Jovem, escuta, jovem. Guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Amém? Jovem, guarda a palavra. Guarda o que tu tens para que ninguém tome a tua coroa. Primeiro, eu guardei a fé. Segundo lugar, guardo a palavra. Ei, a vida é a nossa bússola. A bússola é para guiar, para direcionar. Você tem uma bússola. A bússola vai te levar para o destino certo, que é o céu de glória. A Bíblia é a nossa bússola espiritual. Através dela nós encontramos a orientação, a sabedoria, a instrução para todos os aspectos de todas as áreas de nossas vidas. A Bíblia responde. A Bíblia tem a resposta, é o nosso manual. É o manual do Criador. Guarda o que tu tens para que ninguém tome a tua coroa. Primeiro, guarda a fé. Segundo, guarda a palavra. Terceiro, guarda a comunhão com Deus. Amém? Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. 1 Tessalonicenses 5, 17. Guarda a comunhão com Deus. Ore sem cessar. A oração nos aproxima de Deus. Quando você ora, você está conversando com Deus. Deus está conversando com Deus, contigo. A gente tem que manter a atitude de oração. Ela precisa ser 24 horas, manhã, tarde, noite, na mente. A sua mente está orando. Você está orando em espírito. Você está orando. Esse é um aspecto importante de guardar e manter acesa a comunhão com Deus todos os dias, através da oração, da adoração, da busca da presença de Deus. É fácil a gente deixar a nossa comunhão com Deus. Olha, quando você deixa de orar, você enfraquece. Quando você deixa de orar, você desanima. Quando você deixa de orar, você perde a paz. Quando você deixa de orar, você perde o direcionamento. Quando você deixa de orar, você perde o interesse pelas coisas espirituais. E você deixa de crescer. É fácil deixar a comunhão com Deus enfraquecer devido às preocupações, ocupações, mas é essencial que nós cultivemos um relacionamento profundo com o Criador. Como? Através da oração. A gente observa Jesus no ministério dele. Frequentemente você vai ver Jesus deixando a multidão para ter o seu a sós com Deus. Jesus não precisava se batizar, e por ele ser o Filho de Deus, talvez nem precisasse orar. Mas como Jesus estava aqui para ensinar, então ele mostrava: olha, você tem que ter o seu a sós com Deus, o a sós com o Pai. É só você e ele. Só você, ele e mais ninguém. Todos nós temos que ter o nosso a sós com Deus. Eu tenho o meu a sós com Deus todo dia. Todo dia eu me encontro sozinho com Ele. Todo dia eu estou pensando, orando a Ele, falando com Ele, especialmente nas madrugadas. Guarda o que tu tens para que ninguém tome a tua coroa. Primeira coisa que nós temos que guardar, a fé. Segunda coisa que nós temos que guardar, a palavra de Deus. Terceira coisa que nós temos que guardar, a comunhão com Deus. Quarta coisa que nós temos que guardar, as boas obras. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 16. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 16. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Amém? Então, você é uma pessoa de bem. Por ser uma pessoa de bem, você não se envolve em coisas erradas.
Você é uma pessoa de bem, então você deve ser conhecido no seu condomínio como uma pessoa de bem. Você deve fazer o bem. O porteiro do seu prédio precisa saber que você é uma pessoa de bem, que você é um servo de Deus, que de vez em quando você compra um lanche para o porteiro do seu prédio, compra pães, abençoa, dá um versículo, dá uma palavra, presenteia com a Bíblia. As pessoas precisam saber: há uma pessoa de bem aqui, há uma pessoa que tem o caráter de Cristo aqui nesse condomínio. Então lá, ninguém vai ver a gente dando trabalho, gritando, colocando música alta, porque a gente sabe como se portar. A ética vai na frente. A gente sabe discernir. A nossa palavra é temperada com sal. Tem um tempero sem exagero. Não há exagero, não há esquisitice. Então a gente vive uma vida cristã como um cristão deve ser, sendo sal da terra, sendo luz do mundo. Nos dias de tanta escuridão que nós estamos vivendo nesse país, mas lá vai uma luz, lá vai uma luz de esperança, lá vai um servo de Deus, lá vai alguém que vai melhorar o nosso dia, lá vai alguém que tem uma palavra que aquece, que encoraja, que abençoa, lá vai alguém que sabe estender a mão. E esses dias eu fiquei pensando, meu Deus, e orando. Os semáforos estão cheios de gente da Venezuela mendigando pão. Eu fiquei ali olhando crianças, bebês, sem teto, sem chão, sem um cantinho, sem um abrigo para chamar deles, de outro país, de outra nação, sem perspectiva, sem futuro, sem um amanhã, por causa de um déspota. A Bíblia diz que quando o justo governa, o povo se alegra, mas quando o ímpio governa, o povo geme. A Venezuela vem gemendo há muitos anos. Um país tão rico se tornou um país de gente passando fome, sem segurança alimentar. Não há segurança alimentar, não sabe o que vão comer. Até quando, meu Deus? Eu tenho orado: Senhor, tira os déspotas do governo, coloca homens justos, até que Ele venha. Eu vou amar a tua volta, Senhor. Eu quero ir até que Ele venha. Até que Ele venha. Eis que venho sem demora. Guarda o que tu tens, para que ninguém tome a tua coroa. O que nós precisamos guardar? Primeiro, a fé. Segundo, a palavra de Deus. Terceiro, a nossa comunhão com Deus. Em quarto lugar, as boas obras. Você tem que ser conhecido no trabalho, na família, como uma pessoa de bem. Por fim, devemos também guardar as boas obras que Deus nos chamou para fazer. Concluindo, amados, guarda o que tens. Nós temos uma tarefa diária e constante, mas que traz uma grande recompensa. Que nós possamos sempre estar atentos e vigilantes, buscando o Senhor em todo o tempo, usando os dons e os talentos para a glória de Deus. E no final, nós possamos ouvir o Senhor dizer, Mateus 25, 21. No final, você vai ouvir o Senhor dizer, no final aqui dessa trajetória, Mateus 25, versículo 21,
E o Senhor disse: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, sobre o muito eu colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. Você vai ouvir o Senhor te dizer lá na glória: servo bom e fiel, você se manteve, você aguentou, não foi fácil. Tudo que você passou, você foi injustiçado. O Senhor sabe tudo que você tem passado. Mas olha, não ficará, irmãos. Se vocês pensam que vão ficar impune, os corruptos, os déspotas, aqueles que estão maltratando o povo, tirando, não vai ficar impune. Não vai ficar. Homens que estão fazendo acordos escusos, nesse momento provavelmente estão acertando propinas, estão acertando uma série de coisas, regado a vinho, a uísque, já estão bêbados, tirando recursos da educação, da saúde, roubando, espoliando, taxando, cada vez mais taxas. Classe média brasileira, mais da metade que ganha é impostos, uma imposição, e a gente vai aguentando tudo isso até que Ele venha, porque nós não somos desse lugar. Não se apegue com esse mundo. Ei, não te apegue com esse mundo, porque daqui você não leva nada. Então faça, construa a sua vida. Vimos Silvio Santos partir, e aí a gente foi ver o tamanho de uma árvore quando cai. Mas ele dividiu os seus bens da forma mais coerente possível, deixando a maior parte para sua esposa, sua companheira, para as filhas, até que Ele venha. Até que Ele venha, eu vou clamar, eu vou orar, até